Olá, eu não disse que eu ia fazer mais vídeos. Pois é, hoje eu vou falar sobre a metrificação. Hoje eu vou falar sobre a metrificação, que seria o escandir poemas, ou fazer a escansão de poemas. O que seria aprender a métrica. E antes de mais nada, a gente vai ouvir um cara que era mestre em fazer essa métrica e de uma forma bem variada. Então, vamos lá primeiro ouvir ele? Então, vamos lá. Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com Joe malhando na praça. Sabote canão, convoca no som a paz pros irmãos de toda quebrada. Trecho de Monra, de sabotagem. Então quer dizer que você achou que eu ia falar um soneto do Camões ou um verso livre do Fernando Pessoa, dizendo também que verso livre também tem métrica, tá? Também tem ritmo. Ou então uma redondilha da Cecília Meirelles. Não. Eu quero dizer que não só os grandalhões que são proliferados por aí nos círculos literários são os que dominam a métrica. Tem muita gente que domina a métrica. E eles viriam para cá hoje e diriam que não só eles dominavam a métrica, dominavam a arte do verso, não é isso? Então, primeiramente, quando a gente for falar de métrica, quando a gente for falar de escansão de versos, de poemas, a gente precisa qualificar três coisas, a gente precisa trazer três coisas fundamentais. Uma seria a sílaba poética. Para a gente entender o que é sílaba poética, primeiro a gente tem que esquecer o que a gente aprendeu lá no prezinho, que era divisão silábica na gramática. Por quê? Porque sílaba poética, diferente da divisão silábica na gramática, é a divisão de sons na fala, a divisão de sons na palavra. Por exemplo, Raul Coutinho. 5. A gente vai contando cada som. A gente não vai contando cada divisão gramatical. A gente vai contando sons. Então, Raul Coutinho tem 5 sílabas poéticas. Na metrificação tem a contagem. Na versificação tem a contagem. Então, cada verso que é em forma fixa, cada poema em forma fixa, numa certa quantidade de sílabas poéticas vai ter um nome. O soneto tem 10 sílabas poéticas, o decassílabo. A redondilha menor vai ter 5 sílabas poéticas, redondilha maior, 7. Vai ter outras formas fixas que vão sendo classificadas segundo a numeração de sílabas poéticas num poema. Beleza? Então, a gente sabe mais ou menos que sílabas poéticas são sons na palavra. São sons, são sílabas sonoras. São mini sons ali que a gente vai depois também exemplificar isso para ficar mais breve para você. Mas primeiro a gente vai por partes. Então, o segundo preceito seria tônica. A gente precisa saber o que é tônica, tá? Então, a palavra chuva, a tônica da palavra chuva está em chu. Por quê? Porque é chuva, não é chuvar. Então, a tônica em chuva é chu. Agora, em chuvarada é diferente de chuva. A tônica não está em chu, está em irá. Porque é chuvarada, não é chuvarada, nem chuvaradá, é chuvarada. Então, beleza. A gente sabe que a tônica é um momento na palavra em que a gente dá ênfase, tá? Então, a tônica é um momento da palavra que a gente dá ênfase na fala, tá? Então, o terceiro preceito, a terceira regrinha que se usa para fazer a metrificação, que é a contagem silábica de um verso,
é a junção de sons. A junção de sons é muito importante, gente, porque ela vai fazer com que as palavras elas se justem, elas se juntem, que elas fiquem bem justinhas para a gente fazer a contagem. Até porque no nosso dia a dia a gente sempre junta uma palavra com a outra. Você sabe que no inglês tem tanta junção entre palavra e outra e você nunca ouviu falar que no português também tem isso. Mas tem. Tem, porque eu tenho um exemplo aqui que vai fazer com que você entenda isso também, que é coisa amada. A gente não fala assim, oi, coisa amada. A gente fala assim, coisa amada. Oi, coisa amada. É claro que ninguém vai falar hoje em dia, mas é um exemplo de junção de palavras que mistura a vogal da palavra, a última vogal da palavra, com a primeira vogal da segunda palavra. Vou colocar aqui para que a gente junte e tenha mais uma exemplificação mais visual aqui para a gente entender. Então, beleza. Então, a gente sabe o que são sílabas poéticas, como que funciona mais ou menos a contagem. A gente sabe a tônica e a gente sabe da junção de sons, que é final de uma palavra for vogal, tem a junção com a primeira vogal. Se na segunda palavra tiver, e fica essa junção, coisa amada. Tá? Então, você veja aí quando isso ocorre. Tá? Então, quando se junta, ela fica um pouco mais rígida e a contagem também, consequentemente, fica mais justinha. Tá bom? Então, eu quero dizer também que na metrificação há o seguinte: a contagem silábica, ela termina aqui no final com a tônica da última palavra. A tônica da última palavra. Se essa última palavra for amada, ela vai terminar a contagem silábica no ma, porque a tônica da palavra amada é o ma. Não é amada, nem amadá. É amada. Então, a contagem silábica termina no amá. Esse dá, que fica aqui no finalzinho, esquece. Ele não é contado. Até mesmo na fala, a gente suprime. O amado. O amado. Né? A gente não ouve muito bem esse dá e nem o amado. Esse amado nem o amadá, você sabe? Essa última sílaba aí. Então, fique ligeiro no seguinte aqui nesse exemplo que eu vou passar para você. O exemplo que eu vou passar são duas frases. Uma é malhando na praça. Essa frase, malhando na praça. Malhando na praça. Você viu que a última palavra é praça. A palavra praça, a tônica é no pra, não é no sa. Não é praça, é praça. Malhando na praça. Segundo verso, segunda frase. De toda quebrada. De toda quebrada. De toda quebrada. Última palavra, quebrada. Não é quebrada, nem quebradá, é quebrada. O brá é a tônica dessa palavra. Então, a contagem silábica, novamente, termina na tônica da última palavra. De toda quebrada. Beleza. Agora, num contexto mais amplo, vou te dar um exemplo do verso lá que você ouviu no começo do vídeo. Então vamos lá. Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com Joe malhando na pra. Lembra lá da tônica? Na praça? Então são 5. Contagem silábica de 5. De 5 sílabas poéticas é o quê? Redondilha menor. Então Sabotagem escreve uma redondilha menor. Segunda estrofe lá. Sabote canão, convoca no som, a paz pros irmãos, de toda quebrada. Quebrada.
quebrada é o Brá, a tônica. Então, eu paro de contar na tônica da última palavra. Beleza? Eu acredito que, com isso você vai para qualquer lugar, você pode explicar de olhos fechados o que é a métrica, não só de olhos fechados, mas com maior facilidade, tá bom? E mais uma coisa que eu gostaria de passar aqui para vocês é o seguinte: você vai ouvir agora um poema disposto em verso livre, que tem ritmo e que tem métrica, tá? Esse poema se chama O Carrinho de Mão Rubro, de Williams Carlos Williams. Foi uma tradução minha. Então, você vai ouvir esse poema e depois a gente vai analisar como é que ele é feito. Que ele é um verso livre, tá? Então, vamos lá. Vai depender de um carrinho de mão rubro, úmido à chuva, ao lado, frangos brancos. Então lembra lá que eu falei para você que o verso livre, ele também tem ritmo, ele também tem métrica? Eu quero dizer o seguinte: poemas bons existem, poemas ruins existem, em qualquer forma fixa, forma livre. Esse poema em específico do Williams Carlos Williams, ele foi disposto no inglês como um verso em verso livre, disposto em verso livre, mas ele tem métrica. Nossa, mas como assim que ele tem métrica? Ele é todo diferentão. Nem parece que ele tem métrica, Raul. Como assim, cara? Pois é, eu desafio você a juntar a primeira estrofe com a segunda estrofe desse poema que eu traduzi. Que é a primeira e a segunda estrofe, elas se transformam em decassílabo. A terceira e a quarta estrofe, você juntando as duas, ela se transforma também em decassílabo. Eu poderia dizer para você que o poema do Williams Carlos Williams, chamado A Red Wheelbarrow, é um poema decassílabo, é um poema dístico em decassílabo. Ou então, se a gente conseguir separar, é um poema de 4 estrofes, 4 versos de redondilha menor, de 5 divisões silábicas, né? 5 sons poéticos. Então vamos lá logo, antes de ficar enrolando tanto aqui, que eu já estou até gaguejando, gente. Vamos lá. Vamos contar então vamos juntar esses 2 parágrafos, entre o primeiro e o segundo parágrafo, depois entre o terceiro e o quarto parágrafo. Então vamos lá. Vai depender de um carrinho de mão rubro. 10. Primeira e segunda estrofe. Agora a terceira e a quarta. Úmido a chuva ao lado, frangos brancos. 10. É um poema em verso livre do Williams Carlos Williams. Foi disposto em verso livre. A gente não sabe muito bem qual que foi o efeito que ele quis causar, mas é um dístico metricamente calculado em decassílabos. Essa disposição que ele faz é uma exposição que tem um efeito diferente da exposição de um decassílabo dístico, que ficaria só 2 versozinhos ali, e ia com Deus se a gente lesse, a gente não ia reparar tanto, talvez, na questão imagética do poema, que também é uma performance no papel. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de mostrar para você ter em mente de que verso livre não é bem um verso livre. Até mesmo a poema em forma fixa não é também só um poema em forma fixa. Ele foi inserido em cadernos, inserido em estudos da metrificação e da versificação, que nem sempre tem o mesmo efeito. Até porque a poesia, antigamente, ela foi criada para ser declamada. Só depois que ela vem com uma outra disposição, que é a disposição da leitura. Porque, historicamente, os poetas, os trovadores, eles muitas vezes não sabiam sequer ler, né? Alguns
Os trovadores, sim, mas os jograis, que eram da plebe, não sabiam ler. O estilo de registro era estilo da memória, era muito diferente do que é hoje em dia, que veio a alfabetização muito depois, muito depois, muito depois. Enfim, era isso que eu gostaria de dizer. Nossa, eu já tentei fazer esse vídeo de várias formas. Espero que essa forma te ajude, te auxilie nos seus estudos. Faça com que você tenha mais amor pela poesia. Faça com que as suas ansiedades diminuam a respeito da métrica, que não é, gente, não é mesmo um bicho de 7 cabeças. Não é uma redondilha maior de sete sons silábicos, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu tenho certeza que você vai ter dúvida, porque foi, não sei se foi confuso, e se não foi confuso, coloca aí nos comentários. Gente, eu tô fazendo esses vídeos aqui, não sei, quero ajudar vocês. Então, se inscreve, clica no curtir aí, faz alguma coisa. Pelo menos, eu quero saber se você tá vivo, se você tá assistindo. Se pelo menos 2 ou 3 pessoas, tá tudo certo, tá bom? Tchau, Raul Coutinho.